uma pessoa foi, fulano falou bem que você é isso, isso e isso. E aí a pessoa respondeu, ele não me conhece, ele só falou isso mal de mim, ele não me conhece não. Eu sou muito pior do que isso aí que ele falou. Então, essa intimidade demonstra uma verdadeira aproximação do Espírito de Deus. E a gente precisa. E essa, quem busca, esbarrando naquilo que a gente já tinha conversado, quem busca é quem quer agradar a Deus. Quando eu busco ter o dom, e eu devo buscar porque é utilíssimo para a igreja, mas quando eu busco o dom para revelar o coração do outro, eu vou me destacar diante dos olhos da igreja. O Marquinhos é incrível, hein? Ninguém passa desapercebido dele, não. Ele tem um olhar, aí eu me destaco na igreja, quase um X-Men. Mas quando eu tenho uma visão interna de quem eu sou, aí eu vou mudar para agradar os olhos de Deus. Então fica a pergunta de quem que eu quero atrair mais o olhar. Não é que eu não vou buscar o dom para a edificação da igreja. Vou buscar discernimento de espírito, vou buscar a palavra de sabedoria, de conhecimento. Mas se eu focar no meu crescimento espiritual sempre, eu vou conseguir ter esses dons sem querer ser um showman. Porque senão eu caio no que até eu tinha falado na outra vez que eu vim aqui, sobre a pessoa pegar o Espírito Santo e fazer dele um acompanhante de luxo. Que é aquela pessoa que contrata alguém só para sair e exibir que eu tenho essa moça aqui linda, e anda, e acabou ali, acabou, que é só um contrato. Então, às vezes, a pessoa quer o dom justamente porque ela quer se destacar. Ela quer ter o conhecimento para ser conhecida. Isso é um perigo. E o pastor falou, e eu acho até interessante citar, sobre exemplos, né? Porque às vezes a Bíblia parece uma coisa muito distante, quando a gente não conta coisas que a gente já vivenciou. Uma experiência que eu tive uma vez que eu achei muito, muito curiosa mesmo, um amigo meu, era uma situação que eu vivia de dificuldade financeira muito grande, no início da caminhada, e um amigo meu foi pro shopping e ele ia comer pizza, ele ia pro shopping do Alto da Serra comer pizza, e eu me dei conta que eu nunca tinha comido pizza que não fosse feita em casa. Eu falava pizza original. Eu só comia pizza feita em casa, mas nunca tinha comido uma pizza industrializada. E aí, quando esse amigo meu falou que ia pro shopping, ele não tinha dinheiro para pagar o meu, então não pude ir. E aí eu fiquei triste. Lembro que eu fiquei triste? Aí fui orar. Falei, poxa Deus, por que outras pessoas podem e eu não posso? E nesse dia que eu orei assim, Deus virou e falou assim, tu vai comer pizza hoje. Aí eu parei. Mas como assim? Prepara um estudo sobre Romanos 12 e leva na casa do Eduardo. Era um rapaz da igreja que eu fazia parte. Leva na casa do Eduardo. Mas prepara um estudo sobre Romanos 12, 1 e 2. Aí eu fui, escrevi lá um estudo. Aí fui para a casa desse Eduardo. Vai levar o estudo. E eu escrevi dentro da minha Bíblia num papel, eu vou comer pizza hoje na casa do Eduardo. Eu botei dentro da minha Bíblia. Cheguei na casa dele, botei a Bíblia na sala, a gente conversou e tal. Aí deixei a minha Bíblia na sala. Aí daqui a pouco eles me convidaram lá para a cozinha. Aí a esposa dele perguntou, Marquinhos, tu come pizza? Eu lá na cozinha, e a minha Bíblia na sala. Eu como. Inclusive, teu filho tá lá na sala, o Diego, não tá? Aí ela, tá. Pede ele para abrir a minha Bíblia, porque na minha Bíblia tem um papelzinho que está um pouquinho mais para fora. Pede para ele ler o que está escrito. Aí o Diego leu lá da sala. Hoje eu vou comer pizza na casa do Eduardo. Falei, Eduardo, como é que tu sabia disso, Marquinhos? Aí eu contei tudo isso que eu estou contando aqui e falei para ele, eu estou com um estudo para te entregar. Está dentro da minha Bíblia também. Aí o Diego trouxe a minha Bíblia, eu peguei o estudo para ele sobre Romanos 12. Ele era um novo convertido, esse Eduardo. Aí trouxe o estudo lá, de Romanos 12, 1 e 2. Aí fui com minha pizza, com uma benção. Quando eu achei que esse testemunho, muito bom, sinal, quando eu achei que esse testemunho já tinha terminado, poxa, coisa tremenda, não tinha como eu saber da pizza. Aí ele me contou que um pouco antes de eu chegar, ele estava indeciso, eu tomo banho agora ou eu como a pizza? E ele estava naquela, eu tomo banho ou como a pizza? E ele tomou o banho primeiro. Ele ficou na dúvida se comia a pizza ou tomava banho. Se ele tivesse invertido, eu ia chegar lá, não tinha mais a pizza. Até nisso Deus organizou. E aí passou-se
um curto espaço de tempo, houve um retiro, eu fui convidado para participar desse retiro, e o Eduardo também. Quando a gente chegou nesse retiro, o tema do retiro era Romanos 12, e esse Eduardo foi participar. Eu falei, Pedro, eu estou querendo trabalhar contigo mesmo sobre essa temática, né? Então a gente vê também que a revelação, e esses dons em geral, eles têm um propósito. E o propósito não é nos destacar. Eu lembro de uma época que, quando eu era mais novo, eu ia ao monte, eu tinha 2 campanhas que eu fazia de busca a Deus. Eu buscava o fogo, eu peguei os 3 símbolos da Bíblia, né? Eu buscava o fogo, o vento e a água. Eu botei esse sistema só para eu poder buscar de manhã, de tarde, de noite, que eu tinha lido que Davi buscava 3 vezes ao dia. E aí de manhã eu vou buscar o fogo, de tarde eu busco a água, e de noite eu busco o vento. E dividia assim, ia buscando, e todo dia tirando 8 horas de jejum. E fui buscar os dons. Até aí parece tudo bom. Só que qual foi o motivo que eu fiz isso? Não é que eu percebi que a igreja precisava nem nada, não. Eu percebi que nas igrejas que eu ia, a irmã que dirigia os cultos da tarde, ela falava assim, vamos aproveitar a instrumentalidade daquele irmão. E toda vez que ela falava isso, era um pregador que pregava e profetizava, e eu só pregava. Então eu percebi, poxa, o meu convite vai aumentar se eu tiver mais dons. Então a intenção de eu buscar a lógica estava certa. O propósito não era esse dos dons. Mas eu pensei, a minha agenda vai aumentar. E como eu procuro pregar a Bíblia, vai ter gente pregando Bíblia. Então, Senhor, tá tudo ligado, tá tudo fechado aqui. Tu me favorece, eu também favoreço que eu vou pregar a verdade. E aí eu comecei a buscar os dons por causa disso. E uma coisa que eu acho muito bonito de Deus é que quando você tem sinceridade, mas você está sinceramente errado, se é o homem, o que ele faria? Ele dispensaria toda aquela busca. Deus fez o contrário. Conforme eu fui buscando, ainda que com uma direção não tão perfeita, enquanto eu ia buscando, Deus ia me direcionando à busca certa. Então, ao invés de Deus falar, não está buscando pelo motivo errado, vou desprezar ele. Não. Deus vai te redirecionando. Se não é um coração totalmente ruim, egoísta, avarento, está fazendo por dinheiro, por maldade mesmo, quer manipular pessoas, jogo de poder. Se é uma busca sincera, mas ainda sem muito entendimento, o próprio Deus, enquanto você vai caminhando, ele vai te direcionando um caminho melhor, mais excelente. Uma bondade muito grande de Deus. E aí ele vai nos lapidando, né? E aí, por fim, às vezes até o ímpeto que você estava buscando aquele dom, você dá até uma freada. E você começa a ver, então tem uma responsabilidade nisso aqui. E se Deus me revelar uma coisa que eu não tenho coragem? Eu estou querendo algo que me destaque. Mas e se Deus me revelar uma coisa, um exemplo do profeta Natan, Deus me revelar que Davi está aprontando e eu tenho que ir lá contar para ele, eu tenho que ir lá entregar. Isso vai me trazer destaque, que nem sempre o que você entrega te traz aplauso ou destaque ou coisas desse tipo. E se for de conhecimento, até no texto de João, a primeira carta de João fala de conhecimento de espírito, o texto ali está falando de espírito humano. Sim. Né? Não é espírito maligno. Então, assim, é a motivação. Você consegue ter motivação por intermédio do elogio. Por exemplo, vou contar um caso bem genérico, pode chegar aos ouvidos da pessoa, como você está no nome, não chegar no endereço. Chega no endereço. Mas, rapaz, uma pessoa que gostava muito de mim. Aparentemente gostava muito de mim. Admirava, tal, mas aquilo começou a incomodar. Incomodar demais. E aí eu orei ao Senhor. Antes de orar ao Senhor, o que aconteceu? Aí estávamos na consagração, pela manhã, aí o Espírito me encheu, eu comecei a marchar no Espírito. E eu faço essas coisas também, né? Eu gosto do negócio. E aí, rapaz, eu não sei o que estavam fazendo, né? Depois eu falo um negócio que o senhor me deu também, muito interessante sobre essa questão de julgar. Vídeos, enviam vídeos. Sim. Para você. Você falou comigo assim, perguntou uma pessoa, pouco tempo atrás, não me envia esses vídeos porque eu só tenho 2 olhos. Tendo 2 olhos, a minha visão é limitada. Eu não consigo ver muito. Então, assim, se o senhor me deu 2 olhos, minha visão limitada, eu dou conta do que eu vejo. Não que você vem e traz até mim, né? E aí, pastor, irmãozinho, o irmão veio me abraçar, vai participar do Mover também. Rapaz, me caiu igual tábua.
Me abraçou e caiu voltado. Só que ele caiu, não vou fazer o gesto de repente para chegar, ele caiu voltado e ficou ali. E aí eu continuei marchando. Aí aquilo mexeu comigo. Mas peraí, eu não ouvi. Ele me abraçou e caiu de imediato, tem coisa errada. Aí nós fomos para uma reunião. Aí na reunião o Espírito falou comigo assim, eu ministrando o discipulado. Aí falou, vamos levantar o clamor aqui. E fui. Eu comecei a clamar. Aí de repente o Espírito falou assim, fala com o Marquinhos. Aí ele falava, dando exemplo, fala com o irmão. Aí o irmão orando, fogo descia. Gente, quando eu falei esse irmão, assim, irmão fulano, levanta o clamor aí. Gente, foi igual aquelas bolas bexigas, né? Cheio de água, assim, apagou o mover assim. Aí eu conversei com ele, e aí você me deu a revelação do porquê do que estava acontecendo. Então, assim, eu já era uma pessoa que estava sustentando uma aparência, porque na verdade, afinal de contas, ele era uma pessoa de influência. Só que ele já não estava mais em Cristo. Aí o que o senhor está falando isso aqui por quê? Porque o que você está falando, quando você pede algo ao Senhor, só pensa na parte boa. Mas na responsabilidade, e aí o senhor me falou e por quê. Então eu vou falar com o homem, se eu te falar, me mostrar o que é. Cara, coração ardendo, eu cheguei perto dele assim, o senhor quer conversar, quer bater um papo? Não, tô na benção, eu tenho certeza. Tenho certeza. E tenho, na postura dele, não. Mas tem certeza mesmo? Aí que ele ficou meio desconcertado, né, constrangido, falou, não, tenho certeza. Então tá bom. Nos olhos dele, então tá bom. Se eu tá falando que tá bem, então tá bom. Não é o que o Espírito me falou. Mas se eu precisar conversar comigo, você me fala. Então, tipo, eu transferi a responsabilidade para cima dele. Tipo, igual Natan chega para Davi. Igual Davi. Davi, por acaso se um homem tiver algumas ovelhas e ele tentar pegar as ovelhas do teu irmão... O homem tinha 100 e o outro tinha umazinha só. Umazinha só, isso. Mas notou que eu mostrei para ele que eu sabia que era, mas eu não estava ali julgando, eu queria ajudá-lo. Mas não rolou. Então já aconteceu isso uma vez também. A gente até comentou, né? Vocês que nos veem, que quando a gente fala de dons espirituais, de experiências sobrenaturais, a gente sempre busca respaldo bíblico, né? Nós somos evangélicos, temos do evangelho. Mas às vezes isso deixa o mover do Espírito, a ação do Espírito muito lá. Contrapartida, o que você falou no começo, nos extremos, né? Sim. A contrapartida, você vê pessoas se promovendo por causa de manifestações sobrenaturais. Então, a nossa intenção, né, em estar compartilhando experiências aqui é para dizer para você que nos vê que nos dias de hoje o Espírito continua fazendo as mesmas coisas. Ele fez há 2000 anos atrás.